Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje, temos essa dupla. Depois de 25 episódios ou mais, vai depender de quando esse episódio vai ao ar, temos de volta Arthur Castilho, ele que é psicólogo do CRAS, psicanalista e mestrando em filosofia na UFLA. Seja muito bem-vindo, meu nobre. Obrigado. Uma batida de cotovelo em todos aí. Opa, salve, salve. E novamente, de novo, essa risada gostosa, o nosso muso da podosfera. Ele que é médico neurologista infantil, membro da diretoria do capítulo Sul Mineiro da ABNEP, co-orientador da Liga Neuro da UFLA. Seja muito bem-vindo, Natanael Mota. Ele tava ansioso pra fazer esse programa. Muito bom. E ela, que não pode faltar nunca. Já me deu umas mordidas hoje, mas agora já tá mais relaxada. A minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável e endocrinologista, doutora Fernanda Castro. Seja muito bem-vinda. Vou te morder de novo, né? Eu acho que o próximo podcast pode ser o seguinte: como manter o relacionamento nos tempos da pandemia. Colocar aquela musiquinha dos caras carregando o caixão no episódio. Eu acho o melhor mesmo. Eu fui só mostrar como eu passei do modo mordedora para o modo relaxada. Foi fazendo 10 respirações, prestando atenção, encher o pulmão, soltar. E eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. Em momentos de tensão, todos os membros de um grupo tendem a se comportar da mesma forma. O que para alguns é motivo de desespero, para outros não chega a afetar as suas ações, as suas emoções. Alguns estudos sociológicos demonstram que em situações críticas, a ansiedade parece ser contagiosa, entre aspas, senhor ouvinte, como uma espécie de instinto de defesa, libertando o animal que temos dentro de nós e reforçando aquele efeito manada. Quando uma pessoa se desespera ou fica em pânico, com medo ou ansiosa, igualmente as demais também tendem a ter aquele comportamento de medo, de repressão e tenta se defender. Nessa pandemia a gente tem visto muito dessa reação, né? A gente já viu lá no início da pandemia que todo mundo saía comprando papel higiênico, aí depois todo mundo saiu comprando álcool em gel, desinfetante. Mas primeiro, estamos chegando no episódio 50, senhores ouvintes. Sim, graças a você que nos prestigia com a sua saudável audiência. A gente já passou mais de 30 horas de conteúdo em formato de podcasts, já são mais de 80 episódios, inúmeros vídeos no IGTV, mais de 600 posts, e eu já perdi a quantidade de lives que a doutora Fernanda já fez. Inclusive, a última informação que eu tenho é que estima que lá em meados de março a gente já passou dos 18 mil ouvintes, e tudo isso graças a você que curte, compartilha e nos segue nas plataformas. Mas analisando todos esses números, a gente percebeu que alguns ouvintes escutam a gente frequentemente, mas não seguem as plataformas de podcast, ou não ativam aquele sininho de notificação que os youtubers sempre falam, e não fica sabendo das novidades da Iniciativa Saudável e do Endocrinologia Inteligente. Então vai lá, é só você seguir a gente nos aplicativos de podcast e nas redes sociais, dar aquelas 5 estrelinhas e nos recomendar. Vai lá, não custa nada, é rapidinho. Tem iniciativa e ajuda mais pessoas a escutar esse trabalho tão saudável. Pessoal, a gente tá vivendo uma fase bem complicada, né? Então fique em casa, lave as mãos, usem álcool em gel, não vai dar aquele passeio na quitanda do seu Zé, um pulinho na farmácia, não vai tomar aquele cafezinho na vizinha só pra dar aquela desestressada, muito menos ficar visitando os amigos só porque tá morrendo de saudade. Eu sei que a saudade tá apertando, são meses e meses sem ver os parentes queridos, mas deixa eu te contar um segredinho. Infelizmente, milhares de brasileiros nesse momento já estão sem ver seus entes queridos. Só que pra sempre. É forte, né? Sei que eu já falei isso em outro episódio, mas vale a pena reforçar. Apesar de muita gente já estar se acostumando a ouvir os números de morte todos os dias, vamos reforçar de uma forma diferente. Senhor ouvinte, quantos habitantes tem a sua cidade? Ou, se você está numa grande cidade, quantos habitantes tem o seu bairro? Se todas as pessoas que morreram por Covid no Brasil fossem habitantes de uma única cidade, aproximadamente 5.000 cidades poderiam ter deixado de existir. E aí, quantos habitantes tem a sua cidade? Então vamos lá.
Que a gente viveu no mundo de inúmeras incertezas e milhares de afazeres, acho que isso não é novidade pra ninguém, nem pro senhor ouvinte e talvez pra uma criança de 10 anos. Já diz aquele velho ditado: a única certeza que temos na vida é a morte. Só de ouvir esse ditado, muitos ouvintes já ficam ansiosos, preocupados com o futuro dos filhos, com os dos pais, com a esposa, com as contas pra pagar, com o impacto da saúde na economia, da economia na saúde, com 1 milhão de coisas que tem pra fazer e já começa a se sentir sufocado com um futuro que ainda nem chegou e, no pior dos casos, talvez ainda nem chegue da forma que ele tá pensando. Sim, vamos falar da ansiedade. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 23,9% dos brasileiros sofrem algum transtorno de ansiedade. E o país tem a maior taxa do mundo, além de ser o 5º país do mundo com mais casos de depressão. Tenso esses números. Mas afinal de contas, o que é ansiedade? Como é que o ouvinte consegue ter essa noção, né? Depois desse número assustador, quase 25% da população, isso dá 50 milhões de brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Como que ele vai conseguir identificar, ou como que ele vai saber o que é ansiedade? Porque tem aquela diferença de ser e estar, né? Que a gente já comentou em outros episódios. Eu tô vendo aqui significado da palavra ansiedade. A palavra ansiedade tem uma origem no latim, que significa agitação e angústia, e tem uma origem latina, que significa estrangular ou sufocar. Então, acho que por isso que muitas vezes a gente consegue diagnosticar uma crise de ansiedade ou uma pessoa que tem muitos momentos de ansiedade, quando ela fala que parece que tem um nó na garganta, ou que tem um bolo que para na garganta e que não desce nem sobe. Então acho que... Tô com aquela sensação entalada, né? Aquele sentimento entalado. É isso mesmo. Esse é um dos sintomas somáticos da ansiedade, né? Se a gente fosse conceituar a ansiedade de uma forma mais geral, é quando você tem uma preocupação excessiva e persistente e que muitas vezes você não consegue controlar em relação a algo ou sem ter um motivo ou causa aparente. É quando você tem essa sensação de preocupação, muitas vezes com coisas que não exigiriam tamanha preocupação. Ela acaba sendo um pouco mais quantitativa e por tempo prolongado, né? E como o Felipe disse muito bem, essa questão do ser ou estar ansioso. Normalmente, se eu sou ansioso, essa ansiedade ela causa sofrimento. Então, a palavra-chave para um transtorno de ansiedade é quando essa sensação de expectativa ou essa sensação de preocupação é tão intensa a ponto de causar sofrimento para determinada pessoa. Que atrapalha o dia a dia dela, né? Isso. E aí pode vir, além dessa questão da ansiedade, né? O indivíduo ele pode também, ao invés de ser só preocupação, pode ter a sensação de apreensão ou até mesmo irritabilidade e ter esses sintomas somáticos, né? Essa sensação de que tem alguma coisa agarrada na garganta, que a gente chama de globos, sensações que às vezes podem vir de aperto no peito ou até mesmo queimação no estômago. Algumas pessoas podem ter, por exemplo, em momentos de maior ansiedade, até problemas intestinais, né, com diarreia, dentre outros sintomas, né, distúrbio de sono, a sensação de musculatura tensa, né, maior cansaço, etc. Uma forma que eu acho legal, assim, de explicar para o paciente que a ansiedade pode causar sintomas orgânicos, assim, né, tipo sintomas que a pessoa tá queixando, mas ela não percebe que aquilo é por ansiedade, são sintomas que existem, que ela realmente sente, só que não tem uma causa, assim, não é uma doença física que tá causando aquilo. Isso. Eu lembro, acho que foi um professor de psiquiatria meu que deu esse exemplo. Acho que o único professor de psiquiatria que não era maluco. doido, mas ele deu esse exemplo. Uma pessoa, quando vai fazer uma prova, às vezes ela tem uma diarreia, uma dor de barriga, assim, ela não quer ter aquilo, mas ela tem que ir no banheiro e tal. E algumas pessoas, no lugar de ter a dor de barriga, vai ter uma dormência no braço, uma dor no peito, ou travar o intestino, esse bolo na garganta. Então, assim, cada um vai ter um tipo de manifestação orgânica de uma emoção, né? Sim, uma coisa que é importante a gente diferenciar, igual o ser ou estar, né? Por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, o meu menino, por exemplo, é ansioso. Eu não posso nem falar que ele vai pra Disney mês que vem, que ele fica falando disso todo dia. Eu falei, mas eu também. Pô, até eu que sou mais bobo, né? Até eu, se me falar que eu vou pra Disney mês que vem e não tem coronavírus lá, eu vou ficar ansioso. Vou ficar contando os dias. Talvez nesse momento de coronavírus eu ficaria mais ansioso. Não.
Agora não. Em não ir, né? Em não ir, Um outro exemplo que eu dou também, Fernando, dessa ansiedade, vamos dizer assim, dita normal em relação à ansiedade anormal, eu dou um exemplo para as pessoas de um grupo de viagem que a gente tem. Eu tenho amigos de infância e todo ano a gente viaja junto para algum lugar. E aí o que acontece? Quando vai dando um mês para chegar a viagem, o grupo do WhatsApp vai mudando o nome. Então, por exemplo, vai o destino em questão que a gente vai, por exemplo, Arraial do Cabo, por exemplo, aí vai começar Arraial do Cabo, 30 dias. Aí no outro dia alguém já muda o nome do grupo, 29 dias, 28 dias, 27, 20, até chegar, tá chegando. Aí o pessoal começa, já não aguento mais, tô doido que chega. Ou seja, esse é um tipo de ansiedade normal, ela não atrapalha o nosso dia a dia, a gente não deixa de fazer as tarefas por estar ansioso. É diferente quando você tem um quadro tão intenso que isso te prejudica de fazer as coisas do dia a dia para fazer aquelas tarefas. É importante falar, no início da clínica psicanalítica, lá no final do século XIX, o Freud tentou diferenciar 3 tipos de ansiedade, vamos dizer assim, de medo, ansiedade e angústia. O medo, ele tem um objeto determinado, então, que seria a posição fóbica, né, a fobia. O medo tem algum objeto, alguma experiência que é evitado. Então, tem um caso do Hans, por exemplo, tinha medo de cavalo, tem o caso da fobia social, que é um medo de estar num lugar determinado, com outras pessoas te olhando. Então, esse é um medo, né? A angústia, que é esse sentimento que a gente não consegue nomear direito, é um sofrimento muito interno, subjetivo demais e que não tem critério para ele, a gente não consegue nomear ele. E aí tem a ansiedade, é também um medo, só que tem indeterminação do objeto. E é uma crise do próprio desejo, porque a gente cria uma expectativa sobre alguma coisa sem saber o que vai acontecer na realidade. É interessante hoje na clínica perceber que nessa pandemia a maior crise de ansiedade que a gente consegue observar é de não saber exatamente quando que acaba. É esse que está se apresentando como o núcleo do sintoma ansioso. Assim, as pessoas conseguem até se virar de alguma forma, fazendo os cursos, que depois a gente pode até falar sobre isso, conversando com as pessoas pelo telefone, pelo WhatsApp, por FaceTime, de todas essas formas. Mas a indeterminação do tempo de pandemia que a gente já está passando, isso é um causador, ou pelo menos A pessoa não consegue se programar, né? Exatamente. A pessoa não consegue se programar, ela fica com medo de quando que vai voltar a ver certos familiares. Essa indeterminação do tempo, de quando que vai acabar a pandemia, influencia nos quadros de ansiedade. Principalmente de hoje, né? Diante dessa pandemia. Principalmente das mães que estão com as crianças em casa. Exatamente. Essa é uma outra questão. Ter tido sempre a experiência da creche ou da escola, e agora essa escola aparentemente indo para dentro de casa, sobretudo com essas novas determinações escolares de ter aulas online, né? E tem uma problemática nisso séria, que é a aula online para criança de 5, 6 anos. É complicadíssimo, não tem nada de lúdico uma aula online, nada que seja da relação pessoal que a professora consegue ter com o aluno ou com a facilitadora tem com o aluno, essas crianças de 6 e 7 anos, essa socialização com outras crianças. Então é um complicador. Apesar da criança ser hiperadaptável a qualquer ambiente, assim, ela tem uma capacidade de adaptação muito grande, talvez são os pais que estão sentindo mais esse momento de mudança. Eles estão tendo que fazer a função do professor, do coleguinha. Exato, do recreador, da tia da cantina, de pai. É verdade. Mas também tem um lado bom, né, fazendo parênteses. Agora eles começam a dar mais valor ao professor, né? Então já começam a defender ali na hora que o professor fala, eu não tenho condição de trabalhar direito com seu filho. Não, se vira aí. Agora eu acho que os pais já estão mais naquela de, não, a profissão dele ali realmente é fundamental, é desgastante, não é tão simples. Vale a pena pagar. Ninguém vai entrar e sair desse rio da pandemia do mesmo jeito, né? Ninguém é imune ao que vai acontecer. Então, claro que vai mudar muita coisa, muita percepção vai mudar. E se sair do mesmo jeito, já é um sinal de um grande problema na pessoa, né? Ela tem algum transtorno que vai ser identificado, né? O que a gente tá vendo com o negacionismo aí da ciência, né? Muita gente preferindo acreditar no desejo próprio, numa realidade externa que só serve para ela mesma, e essa é uma questão a pensar dentro da
da clínica, mas fora também. Exatamente. Hoje está transcendendo demais isso. Essa questão, por exemplo, você vê 2 grupos concorrentes, pessoas que negam a questão do risco do vírus e da necessidade da exposição, versus a pessoa que está fazendo a parte dela, e cada uma também com repercussões diferentes. Sim, exatamente. E uma certa mídia que dá um valor, né? Uma mídia não, né? Essa experiência de liberdade midiática que a gente tem na internet é um complicador nesse sentido da pandemia. Muita gente ainda acredita que talvez isso não seja tão grave quanto dizem os especialistas, né? E olha, a gente já está há mais de quanto? De pandemia? Não sei mais sobre o tempo e perdi a noção do tempo das coisas. Então não sei quanto tempo faz que nós estamos de quarentena, flexibilizando um pouco o lockdown, né? Mesmo com toda a expertise, todo o conhecimento da ciência médica, da ciência biológica, tem algumas pessoas que preferem se fechar no mundo das suas próprias elaborações, né? Isso faz uma ponte com a chargezinha que eu vi essa semana. Eu achei muito legal, de um canal do Instagram que chama Edbar. É um personagem que ele adora beber. Beber criança ou... Cachaça. Não, adora beber cerveja, cachaça mesmo. E aí tem uma chargezinha que eu achei muito interessante, de 2 quadrinhos, né? No primeiro quadrinho, tá ele, a mulher e o cachorro assistindo a televisão, e o jornalista lá da televisão tá falando o seguinte: como manter a saúde mental numa época de medo, ansiedade e incerteza? Aí passa pro quadrinho, a mulher dele vai e desliga a televisão. Eu achei muito interessante isso, de certa forma, né? Faz diálogo com isso que você falou, né? Muitas vezes a forma como a pessoa lê o que a mídia expõe, né? Porque a mídia tem a sua linguagem, ela tem ao mesmo tempo o seu dever informativo, mas ao mesmo tempo ela tem que pôr de um jeito que seja interessante, entre aspas, para atrair o ouvinte, né? Porque se fosse só a leitura, às vezes, do relatório da OMS, eu imagino que não seria tão atrativo. Infelizmente tem esse componente, e nós ouvintes, é que temos que saber filtrar como vamos receber a informação, né? Então eu acho que o desafio acaba sendo para nós, telespectadores, não ser só espectador passivo que só recebe informação e recebe, mas ser também um espectador ativo em que você digere essa informação e filtra de acordo com aquilo que seria mais interessante e mais sensato, né? De acordo com o conhecimento de mundo de cada um. Perfeito. E a gente ainda tem um agravante da agulha, né? O senhor ouvinte, não sei se eles sabem, dentro da internet, o Google, o Facebook, eles têm uma agulha, que eles chamam, de só te entregar conteúdos ou publicidades que te agradem, para gerar o well self-state, aquela sensação de bem-estar. Então, se eu acho que a Terra é plana, ou curtir algumas postagens que a Terra é plana, eu vou receber várias postagens falando que a Terra é plana. Se eu sou contra que a Terra é plana, eu vou receber vários argumentos que a Terra não é plana. A Terra é plana é só um exemplo, que isso se estende à política, estende a time de futebol, estende se o coronavírus realmente existe ou não, teorias da conspiração, né? E isso isola a gente, porque a gente recebe uma chuva de informação, de argumentos tão intenso e por vezes tão sólidos. O argumento ali tem uma retórica tão bem bolada, tão bem amarrada, que você fala assim, nossa, peraí, deve ser verdade isso daqui que eles estão falando, né? Tem uma imagem bonita, tem um texto bem escrito que convence até os mais céticos. E até mantendo nessa visão de saúde mental, né? E entrando nessa ansiedade na pandemia. Eu tava lendo algumas questões e linkando com as leituras do Cialdini em relação ao efeito manada. Se uma pessoa tá calma, ela tende a mostrar mais calma pros grupos, né? Se um grupo é calmo, se entra um novo elemento no grupo, ele tende a ficar calmo, porque ele não se sente ameaçado. Mas se ele tá num grupo que tem pânico, medo, tá todo mundo ansioso, ela tende a ficar ansiosa. São alguns estudos sociológicos que demonstraram essas reações em situações críticas. O porquê que às vezes o governo ou as autoridades falam assim, ó, mantenham a calma, não se desespera, não sai comprando tudo quanto é papel higiênico, tudo quanto é coisa, exatamente pra isso, sabe? Não gerar essa sensação de medo na pessoa, de falar assim, poxa, eu não pude comprar agora e começa a ter medo, né? E o medo não é bom, né, pra nenhuma espécie nesse sentido. A expectativa, a realidade externa, ela é uma. A gente vive dos fenômenos que a gente consegue controlar. Existem os controles sobre a nossa vida profissional, sobre a nossa vida pessoal, amorosa, até certo nível.
quando um fenômeno que é impossível de determinação e impossível de controle, ele tende a cingir o bem-estar, né? Ele tende a só sentir o mal-estar da indeterminação do objeto. É o que a gente falou no começo dessa ansiedade até, né? É um medo com indeterminação de objeto, que a gente não sabe como controlar, que a gente não sabe como modificar, como modular, como fazer isso voltar a nosso favor. É aquele inimigo que a gente não vê, né? É, aquilo que a gente não vê, inclusive por ser um vírus, né? É uma coisa que a gente tem pensado até no que mudou da clínica da Segunda Guerra Mundial para a clínica do coronavírus, porque são dois fenômenos mundiais que mudam completamente a forma de vida, a forma de ver a vida de uma população mundial, e essa mudança nesse modo de se relacionar com os outros e tal, oferece para a pessoa uma dada angústia, com certeza, porque é uma indeterminação de objeto e uma incapacidade de controle. É uma mistura perigosíssima para a psique de um sujeito. Apesar que uma pessoa sã, ela vai sentir as mudanças, né? Uma pessoa que está no seu estado são de consciência, uma pessoa que está saudável, ela vai sentir essas mudanças do mundo. Seria uma ansiedade normal, né? Exato. Se você está um pouco fora da normalidade, fora do centro, então você pode ter certeza que você está são de cabeça, porque é um momento que todo mundo está passando e todo mundo está sentindo a mesma coisa. Os problemáticos são os que estão achando que tá tudo a mesma coisa, que vai acabar e que vai ficar tudo igual. Esses são os problemáticos, né? Exatamente. As pessoas merecem um certo cuidado muito maior, talvez, do que essas pessoas que estão começando a revisitar suas próprias certezas, vendo o que elas podem fazer de diferente, sabendo que tem alguma coisa errada com elas. Esse tipo de pessoa está seguindo o curso normal de um fenômeno mundial como o fenômeno da Covid. As pessoas que estão fechadas num pensamento próprio, onde nada que é do mundo real pode afetá-las, esse tipo de pessoa talvez mereça uma escuta mais atenta à realidade. Eu não sou maluco! Pela primeira vez eu consigo confirmar isso. É normal, todo mundo tá ansioso. O anormal é se a pessoa não tiver nem um pouquinho ansiosa. Nesse momento, exatamente. Exato. E aí é um estar ansioso, né? E não ser ansioso, ter Não, um transtorno exatamente. de ansiedade. Né? Normalmente, quando você é ansioso, ou seja, quando é o perene nisso, você tem fatores predisponentes de longo prazo. O indivíduo tem que ter pelo menos 6 meses manifestando esses sintomas para a gente poder falar em transtorno de ansiedade. Você tem alguns predisponentes genéticos, né? Então, geralmente, em famílias de pessoas que têm pessoas ansiosas, você tem uma probabilidade maior de ter tanto crianças quanto adultos ansiosos. Você tem fatores de estudo, né, neurobiológicos em relação à expressão do serotonina, né? Você tem variações disso, tanto que os tratamentos medicamentosos, quando são indicados, geralmente vão agir nesse neurotransmissor, que é a serotonina, né? E você tem, com certeza, os fatores ambientais, né? Então, nos próprios manuais, são descritos fatores, por exemplo, ambiente sociocultural mais pobre, pessoas que tiveram experiências traumáticas, tragédias, né, pessoas que sofreram violências, enfim, podem evoluir com um quadro de transtorno de ansiedade, ou seja, esse quadro persistente. No momento em que acontece esse efeito manada, né, como o Felipe falou, e acontece essa revisitação, como o Arthur falou, né, você tem como uma resposta normal, né? Eu concordo com você, Fernando. Você tem uma resposta, bem dizer, normal, você reconhecer que está dentro de uma situação de perigo eminente, e esse perigo é inclusive invisível, você não sabe de onde vem, então isso gera como uma resposta normal do nosso cérebro um estado de maior ansiedade. A gente precisa saber lidar com isso de uma forma que a gente inspira, expira e não pira. A gente vai ter uma sensação de que hoje a gente tem que lutar, hoje a gente tem que fugir. Na verdade, a gente vai ter que fugir do vírus e lutar para poder continuar vivo, né? Assim, mas para continuar trabalhando de alguma forma, para poder continuar convivendo com a família, né? Exatamente, para poder conviver, para a questão do sustento, muita gente perdendo emprego, muita gente sem conseguir colocar o pão dentro de casa. Então é uma situação mais justificável para os estados ansiosos. Esse pensamento eu achei perfeito. Exatamente. Essa indeterminação até do dinheiro dentro de casa, é verdade. Vai gerar medo, pode gerar pânico. Uma dúvida que ocorreu aqui, nem estava na pauta.
essa ansiedade pode desmascarar transtornos que não eram conhecidos pelo paciente ou que ele não tinha. Tipo, eu posso passar a ter síndrome do pânico, eu posso passar a ter toque, como a gente já falou num outro episódio que a gente gravou, eu posso passar a ter algum transtorno? Como se essa pandemia fosse um gatilho para aparecer um transtorno de maior escala. Exatamente. Pode acontecer sim, principalmente em alguns casos que a pessoa passa por um trauma, ela pode desenvolver o transtorno do pânico. Isso é comum de acontecer, né? Que a pessoa começou a perceber alguns sintomas mais presentes depois que aconteceu, depois de uma marcação na realidade dela, que foi de uma certa maneira muito traumático. Então, eu acho que pode sim. A quarentena pode ter sido o gatilho traumático, né? Pode ter sido. Não a quarentena, mas... Não, sim, a quarentena também, mas pensando mais especificamente nas subjetivações que começaram a aparecer na quarentena, né? Talvez uma solitude muito grande, um insight, uma catarse que não se apresentava, sobre a própria vida, né? Eu acho que é bem possível disso acontecer. Eu concordo também que pode predispor ao aparecimento de quadros secundários, né? Quadros psicológicos / psiquiátricos secundários, e tendo essa mudança de rotina, essa mudança de ambiente como desencadeante. Mas veja, com muito cuidado que se faz essa análise, tá? Não é o Google, talvez, um amigo que já foi algum psiquiatra que vai conseguir estabelecer que a pessoa, claro, né, a gente nunca cansa de falar isso aqui no podcast, não é essas pessoas leigas que podem estabelecer que uma pessoa está sofrendo de um transtorno, porque isso pode ser mais danoso ainda do que o próprio transtorno. Com certeza. E como, né, a gente falou em relação aos filtros, como que o ouvinte, nesse momento turbulento, né, como que ele consegue tentar gerar essa saúde mental para... Não sei se teria como, né, evitar criar esse transtorno, desenvolver, entrar numas noias, né, entrar nos parafusos aí de existência, de universo e virar um ciclo desvirtuoso aí na mente. Além dos filtros de informação, né, tentar maneirar ali na quantidade de notícia catastrófica que ele vê por dia, por semana. Existe algum controle para ansiedade? Eu acho que uma coisa muito importante é o indivíduo, mesmo estando no ambiente doméstico, né, mesmo estando em quarentena, ele traçar uma rotina diária, ele não deixar-se ao léu. Então, mesmo ele não tendo, vamos dizer assim, aquele horário fixo para trabalho, aquele horário fixo para determinadas atividades, ele fixar um horário determinado para cada atividade. Até uma forma de se organizar para dar conta de fazer mais coisas, de se organizar inclusive para fazer atividades físicas, ao mesmo tempo que isso contribui para a questão de saúde mental, né? É uma coisa que também se coloca muito, não só em nível de quarentena, mas é uma coisa que eu já vi aconselhar, né? Isso eu vou até perguntar para o Arthur se procede, para pessoas idosas que se aposentam, né? O indivíduo, por exemplo, assim, ele tinha uma rotina super trabalhosa, né? O indivíduo acordava 5 horas da manhã para pegar ônibus, para ir para a fábrica. Num belo dia ele se aposenta e fica em casa. Então aí começa a ter sensações semelhantes dessa quarentena, né? Até sensações de menos-valia. Isso já vi esses relatos em pessoas que se aposentam e que eram muito proativas. Procede, Arthur? Perfeito. A pessoa está acostumada, está alienada, né, a um tipo de trabalho, a um tipo de produção durante uma vida inteira, durante anos. Quando há a cessação dessa produção de uma hora para outra, é um momento bem frágil para a psique dessa pessoa, né, para a saúde mental dela. Não que todos vão sofrer com esse tipo de decisão, né, de uma vida, digamos, produtiva para uma vida aposentada. Mas isso pode acontecer com muita gente, sim, isso pode haver. Essas atividades que estão sendo promovidas pelo coronavírus, através das escolas, através dos cursos, eu percebo, gente, que é o seguinte, elas são divididas em dois: as atividades passivas e as atividades ativas. As atividades passivas são aquelas que a gente senta na frente do computador ou pega o celular e vê uma série, vê um filme. Assiste um stories. Assiste um stories no Instagram.
lendo notícias. Essas são atividades passivas. Elas sempre aconteceram, sempre vão acontecer, mas uma das questões que eu consigo perceber na clínica é essa procura por atividades ativas também, que aí são as produções, né? Escrever é um tipo de produção que começou a reaparecer nessa quarentena. Muitos pacientes relatam que estão escrevendo, era uma atividade que eles gostavam muito quando eram mais jovens, perderam esse contato com a escrita e voltaram a escrever. Outros com instrumentos musicais, né? Então, existe essa procura e eu acho que é importante essa produção. Por outro lado, eu acredito que a cultura da hiperprodutividade também pode acarretar em risco para a saúde mental. O que a gente estava falando antes, né? Essa pessoa que nunca fez nenhum curso, que nunca entrou em nenhum desses sites, agora se vê meio que pressionada por todo mundo, pelas mídias, pelos amigos, por essas relações sociais virtuais que a gente tem, a começar a fazer cursos e aprender muito. E, bom, tudo agora está possível, tem muita aula gratuita, então agora eu vou lidar com isso em pandemia inteira. O problema é que isso oferece expectativa demais na pessoa, né? Então ela fica pensando, não, agora eu vou conseguir lidar com alguns conhecimentos que fazia tempo que eu não conseguia. Só que essa expectativa ela pode ficar frustrada, porque não é porque estamos na pandemia que a gente agora criou novos braços e uma capacidade cerebral de 200%. Exatamente. A gente continua tendo a mesma capacidade que a gente sempre teve. Então, se pegar, às vezes, olhando para o nada e sem produzir nada, talvez... A gente pode chamar de ócio produtivo? É um ócio produtivo, um ócio autêntico, assim, um ócio que promove uma transformação humana sincera. A pessoa fica distraída, a pessoa tá lenta. Relaxada, né? A gente na clínica, a gente toma muito cuidado com esse superego, esse superego muito severo, né? Olha, você tem que fazer isso, você tem que... Não, acho que o momento é outro hoje, né? O momento é de adaptação a um estilo de vida que nos provoca a ser um pouco mais lento. Tem que ter um equilíbrio também, né? Sim. Uma parte do tempo você vai ficar ocioso, uma parte do tempo você vai ser passivo, outra parte do tempo você vai fazer um curso, né? Então, assim, tentar ter um equilíbrio e até uma rotina mesmo, né? Exato. Aqui em casa, por exemplo, a gente tá tentando, tipo, nos finais de semana fazer alguma coisa diferente, né? E a gente viu que os finais de semana que a gente conseguiu realmente relaxar e fazer alguma coisa diferente, depois disso rendeu muito mais a semana, rendeu muito mais os trabalhos, né? Então, assim, tentar equilibrar para que essa ansiedade normal não se torne patológica, né? Aquela história do posto de gasolina, né? Até um carro a 220 por hora, ele precisa parar no posto de gasolina para poder abastecer, senão ele não chega no seu destino, né? Muito bom. Então, se você se pegar, às vezes, frustrado porque não fez tantos cursos ou faltou aquela aula de virtual de yoga, calma, né? Tranquilo, vai ter outra oportunidade, vai... Uma coisa importante pra gente até ressaltar pro ouvinte, eu estudando marketing, né, em algumas questões sociológicas, toda publicidade, de maneira geral, seja na televisão ou na internet, ela te vende a facilidade, senhor ouvinte. Diz que é muito fácil você ter o seu negócio online, que é muito fácil você fazer um curso, que você vai virar um expert no assunto fazendo ali 3 horas de um curso, só que essa facilidade ao extremo, como a gente tem consumido na internet, né? Isso gera aquela frustração de, poxa, fiz 5 cursos que me vendeu facilidade e eu não consegui me tornar o Bill Gates na minha área, né? Eu não consegui ser o gênio, então eu sou incompetente, eu não sou qualificado, eu não sou bom para aquilo, né? Então, senhor ouvinte, tome cuidado também com a sua autocobrança, né? Com a sua autocrítica. É isso aí. Porque essa facilidade ao extremo é um argumento que ele utiliza para poder te vender o curso, tá? Não tô dizendo que você não deva fazer o curso que você acha que você deve fazer, mas sim que você tenha uma autocrítica sobre a sua autocobrança, que você seja crítico com como você se cobra, né? Os resultados que você almeja, né? É igual a Nanda sempre fala na questão do emagrecimento, né? Você não ganhou 30 quilos em uma semana, em um mês. Então também você não quer perder 30 quilos em um mês, né? Ter essa noção da meta SMART que a gente falou no episódio 31, estabelecer a sua meta, se ela vai ser atingível, se ela vai ser relevante, você ter esse autocuidado, né? Essa dose de autoconhecimento, essa dose de autocuidado. Perfeito, Felipe.
Duas dúvidas muito recorrentes. Primeira, como saber se eu estou ansioso e se a ansiedade pode me matar, né, caso eu esteja ansioso? E qual a diferença entre crise de ansiedade, crise do pânico e infarto? Como saber diferenciar esses três momentos, né, essas três situações, porque parece que tem sintomas e sinais, né, muito semelhantes. Nós temos uma semelhança nessas três entidades. Em primeiro lugar, a ansiedade já é um processo mais crônico, ou seja, um processo que é duradouro. O indivíduo, ele tem essa preocupação excessiva que pode se intensificar em algumas situações pontuais. Por exemplo, o indivíduo está sem emprego, acabou de ser demitido, acabou de sofrer o acidente, ou acabou de ver alguém sofrendo algum acidente, alguma situação traumática qualquer, e isso acaba exacerbando um quadro de sofrimento muito intenso, em que pode ter o coração disparado, em que pode ter sensação de dor, formigamento, etc. Isso dentro do próprio quadro de ansiedade. Geralmente, a síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, é quando você tem uma explosão de ansiedade, uma exacerbação tão grande desse quadro ansioso, muitas vezes com sensação de morte, com sensação de aperto no peito, com formigamento, com dor torácica, sensação de falta de ar importante e muitas vezes incontrolável. Algumas vezes a síndrome do pânico também pode vir desencadeada por motivo, né? Então acaba se confundindo como uma crise dentro de um quadro de ansiedade, né? Transtornos de pânico, eles podem estar presentes em até 23% de pacientes com transtorno de ansiedade, então com comorbidade bem presente. Agora, geralmente a síndrome do pânico, ela tende a durar mais ou menos a crise em torno de 10 a 12 minutos, aquele pico de adrenalina, e de repente o indivíduo já começa a se controlar e acalma. Agora, quando eu tenho um quadro de infarto agudo do miocárdio, que é uma urgência clínica muito importante, eu posso também ter a dor no peito, só que essa dor no peito geralmente é uma dor em aperto. Você não consegue localizar muito bem onde que ela está. Um diferencial, muitas vezes o ansioso fala, não, tá doendo aqui, e ele consegue apontar o local da dor. O infarto, normalmente, a pessoa tem uma dor em aperto, essa dor em aperto, ela pode migrar também, ela pode ser em queimação também, então às vezes essa queimação vai para o braço, ou vai para a região da mandíbula, né, essa região de baixo aqui do queixo, então isso pode ser também um sinal do infarto agudo do miocárdio. Essa dor, ela tende a piorar, vem acompanhado também com sudorese, como pode acontecer no pânico, mas ela vai piorando. E nos casos, por exemplo, daqueles pacientes que já tem fator de risco, é tabagista, né, fuma, já tem fator de idade, diabetes, hipertensão, fator de risco para a doença cardiovascular, a obesidade, sim. Já se ele tem esse fator de risco para a doença cardiovascular, mesmo que ele esteja tendo uma crise de pânico, é interessante que ele seja avaliado no hospital, porque ele também pode estar infartando. Ou pode ter uma crise de pânico e, pela descarga de adrenalina, infartar, né? Infartar, sim. Isso pode acontecer. No paciente com risco pode acontecer. Só que normalmente dura mais de 20 minutos, né? Isso, vai ser mais persistente. A sua primeira pergunta do ansiedade pode matar? A ansiedade propriamente dita, ela não mata. Ela por si só, ela propriamente dita, aquela pessoa que sofre por antecipação, ela por si só não causa a morte. Mas ela pode desencadear, né? Tipo, a ansiedade desencadeia a crise de pânico, né? E a crise de pânico gera o infarto. Mas com comorbidades, né? Não tipo uma pessoa que só tem ansiedade. Entendi. Uma pessoa que só tem ansiedade, ela não vai infartar. Agora, se a pessoa tiver ansiedade e usar cocaína, é um fator de risco. Se a pessoa tiver ansiedade e fumar, é um fator de risco, né? Assim, pra infarto. Tipo, não vai ter sido a ansiedade que vai ter causado o infarto. Vai ter sido o fato dela fumar, ou o fato dela ser obesa, ou o fato dela não ter cuidado do diabetes. E aí ter um problema estrutural, né? Físico, que a ansiedade vai ser um gatilho ali pra infartar, por exemplo. Ou pra ter um AVC, pra ter um pico hipertensivo. Mas uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde, nenhum fator de risco pra ter um infarto, pra ter um AVC, né? Assim, não tem um problema no coração já anterior, não vai
A ansiedade por si só não vai matar. Exato, ela não gera infarto, apesar de gerar a sensação de morte, mas ela não provoca o infarto. Entendi. Então, senhores ouvintes, fiquem tranquilos. A sua ansiedade momentânea não vai te matar se você não tiver outro motivo, né? Se você tiver com a sua atividade física em dia, a sua saúde em dia, a sua alimentação balanceada, regulada, mais o quê? Se você estiver seguindo tudo que a gente fala em todos os episódios há algum tempo, você não corre risco, a não ser que você tenha um fator genético, outras comorbidades que um podcast não vai te conscientizar, não vai te curar, né? E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos esse papo super saudável que vocês pediram. Já tem algum tempo, né? Um papo super ansioso, mas agora a gente conseguiu reunir esse time super querido aí, super quase cômico, né? Eu não sei se o Natanael vai estar do lado do piano agora pra tocar Por Elise de novo, mas senão eu pego dos episódios anteriores. Não, hoje não tô não, hoje eu tô em Mercedes. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Arthur? O que você deixa aí de recadinhos do coração? Bom, eu acho que num primeiro momento tá sentindo que tá mais ansioso, que talvez esteja um pouco mais triste, tá um pouco com raiva às vezes do que tá acontecendo. Existem vários caminhos para controlar a ansiedade que é dita normal. Meditação, mindfulness, controle de respiração, consciência de si, essas atividades, esses exercícios, eles são interessantes, eles funcionam, eles são uma solução para certos tipos de casos. Se você estiver percebendo que está difícil de controlar, está difícil de lidar com alguns momentos, procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um médico, converse com pessoas da área da saúde. Existem saídas para isso. Hoje a psicologia já oferece caminhos para atendimento virtual, seja por FaceTime, seja por telefone. Procure um psicólogo que ele pode te auxiliar nesse momento. Inclusive, senhor ouvinte, por falar em meditação, no episódio 32 a gente fez um super bate-papo com a Rafaela e com a Samantha. Então, terminando esse episódio aqui, você pode ir lá escutar, que o episódio ficou muito bacana. Sem aqueles termos técnicos ou profundidades na meditação, elas, enquanto, aspas, meditadoras, passaram um pouquinho da experiência delas ali pra gente sobre yoga e meditação. E você, Natanael, o que deixa de mensagem carinhosa para os nossos ouvintes? Olha, tem solução. Se você tem o quadro de transtorno de ansiedade, se você foi diagnosticado com esse quadro, se você acha que você tem esse quadro, procure ajuda. Tem solução. Não fique ansioso, procure ajuda. Não sofra sozinho, procure ajuda. Quando os casos mais severos, que de repente às vezes não respondem, ou às vezes respondem parcialmente àquilo que o Arthur falou, né, as terapias e as várias abordagens que o Arthur falou, existe também a possibilidade de tratamento medicamentoso. Normalmente, o médico ele vai fazer escolha de alguns fármacos, normalmente aqueles que atuam na serotonina, né, nesse neurotransmissor, que é a serotonina, dentre outros fármacos também que podem ser utilizados, que não vem o caso a gente abrir aqui, não faz parte do nosso escopo. Mas essa associação da psicoterapia com a farmacoterapia, principalmente nos casos mais graves, costuma ter uma boa resposta e a pessoa costuma ter uma boa qualidade de vida após esse tratamento. Então, se você, ouvinte, se sente ansioso e isso está sendo uma coisa que está te atrapalhando no seu dia a dia por um período prolongado, procure ajuda, você não está sozinho. Bom, procure aí algum profissional de saúde que possa te orientar, tanto fisicamente, né, quimicamente, como mentalmente, né? Perfeito. E você, minha musa da podosfera? Então, se uma ansiedade que seria normal para todo mundo, né, da pandemia, nesse momento de pandemia, né, momento de quarentena aí, se para você tá sendo muito difícil, realmente, né, procure ajuda, converse com alguém, pode ser com um amigo, pode ser com um familiar, pode ser com um terapeuta, pode ser com um outro profissional da saúde. Quando realmente não tiver só isso surtindo efeito, procure um médico para poder ser prescrito uma medicação adequada para te ajudar nesse momento mais intenso aí. Só que eu acho que o principal para todo mundo é aquela questão de ter uma meta, um objetivo, né, de criar ali
um foco, né? Propósito, Um propósito ali de continuar a viver, de continuar a tentar deixar o mundo melhor, ou ser uma pessoa melhor, ou ajudar alguém, né? Ter um propósito ali pra poder te guiar, ter essa rotina, né? De eu acordo, faço tal coisa, trabalho um pouco, relaxo um pouco, me alimento bem, faço atividade física, porque todo esse equilíbrio vai te ajudar a ter um emocional mais estável, a controlar o excesso de emoções, o excesso de pensamentos ou produtivos ou improdutivos, né? Mas vai te ajudar a equilibrar aí essas emoções também, né? Não só equilibrar o gasto e o consumo energético, mas também equilibrar as emoções. Muito bom. E você, senhor ouvinte, o que vai fazer com essa chuva de informação, né? A gente tanto fala de não se afogar em tantas informações e você acaba de ter um episódio denso desse na sua vida. Você vai escutar ele de novo? Você vai só refletir? Vai colocar em prática? Qual será a sua ação pós-episódio? E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo. Agora todos os nossos episódios estão no YouTube. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar aquele link do YouTube. Ou se você já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.